Uma lembrança muito vívida que eu tenho aqui da gente tomando um café, que a gente tava falando do que seria importante pra gente, né, empreender e se juntar. Aquilo pra mim foi realmente marcante. Eita, começou. Tá aqui o pessoal, tá crescendo. Eu falo que pra você empreender você tem que ter uns parafusos a menos, mas é muito apaixonante, porque no final das contas você tá parindo um filho, né? Primeiro põe ele no mundo, tem a ideia, você começa a estruturar, sai pra captar dinheiro. Também criar uma cultura, preservar ela. Gosto muito de uma frase que é: não existe cultura boa nem ruim. Você tem culturas fortes e culturas fracas. A gente tem que sempre dar o exemplo de comunicar com clareza. Porque se a gente não vive a cultura, com certeza quem tá vendo a gente não viver a cultura não vai viver. Construir essa cultura desde o início, né, e colocar ela como pilar central de tudo que a gente estava fazendo, fez muita diferença, porque todo mundo que foi sendo contratado já era avaliado e entrevistado com base nessa cultura que a gente queria ter. E se não tiver isso, como pelo menos uma base na cultura de como isso é feito, todo dia tem problema, todo dia trava, ou todo dia tem atropelo, desalinhamento, aí já era, a gente já sabe, né? Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um Papo de Empreendedores, e dessa vez a gente vai ter um papo diferente. Então a gente trouxe aqui, né, todos os fundadores aqui da BeHub, e a gente vai contar um pouquinho do perfil de cada um deles e também da história, né? Como que a gente se uniu, qual que foi o sonho, algumas porradinhas aí que a gente fez ao longo do caminho, algumas vitórias importantes, mas sobretudo muito aprendizado. E aí vou começar a apresentar aí a escalação aqui dos Bisamurais, né? Começando aqui pela minha cofundadora Vanessa, nossa empreendedora, mulher empoderada, que nos inspira muito. A Vanessa, ela é advogada, trabalhou em grandes escritórios nessa parte aí de Venture Capital, desde o Verano, o Lhoa Canto. Também foi cofundadora de uma startup de segurança chamada Civ, e mais recentemente, né, tá aí junto conosco aí nessa empreitada aí de reconstruir o back-office como nossa diretora jurídica, nosso CLO. Movendo aqui na minha ponta esquerda, nós temos ali Fernando Rico, né? Ele que foi nadador aí, profissional há um tempo, hoje em dia faz parte aí, o cara é Ironman, não sei como é que consegue tempo, vai para a Copa do Mundo do Ironman e cuida aí das finanças da BeHub, né? Nosso CFO, né? Tá aí comigo desde os tempos aí de puxar carroça lá em Pirapora, desde do tempo de juventude, e tá aí desde o início aí tocando, né, sentado no nosso caixa. Por fim, temos aqui, né, no representante aqui nortista, nosso torcedor do Papão, nosso CTO, Marcelo Leal, que é uma fera, ele que trabalhou também em grandes empresas como Nubank, Amazon, Get Your Guide, né? Foi CTO também de uma empresa Rocket que foi super bacana, que foi a Tripta também, e hoje a gente tem a honra dele aqui ser nosso líder da nossa área de tecnologia. E agora, sem mais delongas, vamos falar então de Bubi, vamos falar de BeHub e dessa jornada. Quem que lembra aí o que levou aí a gente a se juntar aí, pessoal? Bom, eu acho que eu conheci o Jorge, pelo menos, via um amigo em comum também, do meio de startup. Ele decidiu apresentar o Jorge pro meu marido porque ele achava que eles eram os dois empreendedores que tinham mais tomado na cabeça, que ele conhecia e que eles precisavam trocar, enfim, alguma experiência. E aí, muito por conta disso, a gente acabou se aproximando e depois de um tempo o Jorge começou com uma ideia obsessiva em relação à BeHub e eu pegava um pouco do papo assim, lateral que eles estavam tendo. Em determinado momento o Jorge veio me falar o que ele estava tentando fazer e também coincidiu com, enfim, o fim do ciclo que eu estava tendo na minha empresa anterior e foi mais ou menos assim que eu acabei pedindo espaço, ele oferecendo um espaço e a gente se juntando também. Show. Do meu lado, conheço o Jorge já deve ter quase uns 20 anos. Então a gente tem uma história aí bem longa de amizade, de adolescência. Eu sou formado em contabilidade, o Jorge é advogado, então a gente seguiu carreiras ali um pouco distintas. Ele acabou sendo um empreendedor aí, empreendedor serial. Eu segui uma carreira um pouco mais corporativa.
E acho que no final de 2020 ali, início de 2021, a gente começou a conversar um pouco sobre ideias de negócio. Ele tinha acabado de vender a Zen e estava num momento ali meio de incerteza sobre os próximos passos. E a gente trocando ideia, na época eu morava fora, a gente teve alguns calls para discutir ideias e começamos a construir algumas coisas do que seria a B-Hub no futuro. E no momento ele trabalhava no Rappi, eu trabalhava na Adyen, e até que chegou um momento que a gente decidiu largar tudo e entrar de cabeça nesse sonho aí que é a B-Hub. Nessa água gelada, né? Não Exatamente, tinha nada, né? O mato era alto. Isso, e pra mim, assim, acho que eu não tinha, né, uma veia empreendedora, eu sempre trabalhei para outras empresas, sempre tive vontade de começar alguma coisa, mas acho que eu sempre tive um pouco de receio, de medo, e o fato de inicialmente ter uma pessoa que já tinha vivido isso, um amigo trabalhando junto, acho que me ajudou bastante nesse início, e logicamente depois com a entrada de Vanessa e Marcélio, acho que só fortaleceu, porque a gente tem muitas qualidades que se complementam ali no fim do dia. É isso aí, Nandinho. E você, Marcelo, você vai contar toda a história do namoro aí? 8 anos aí de paquera, velho, como é que é? Cara, eu lembro que foi em 2016 que a gente se conheceu. Acho que tava iniciando ali a Biva. Tinha botado já no ar, tinha o time. E a gente se conheceu lá. Eu lembro de um jantar. O professor que não apresentou, velho. O professor. O professor, grande Bruno. O professor apresentou e aí... Eu lembro de um jantar que a gente foi trocar uma ideia com o time de tecnologia. Foi, muito bacana. Até hoje sou grato. Ali um italiano que eu não paguei o jantar. E aquela dívida ficou na minha cabeça, né? Mas não, a gente não deu certo lá naquele momento da Biva. Mas a gente acabou por algumas coincidências aí. Eu acho que até mantendo um contato. E aí eu lembro da Zen, que era tipo um quarteirão de casa. E a gente trocava... Pô, e aí, como é que tá? Pô, tá enrolado aqui, pá. E aí a gente eu tava na Amazon naquela época e eu tinha algumas janelas, assim. Óbvio que desde quando eu vim para São Paulo, ali em 2012, eu sempre gostei de trabalhar em early stage e sempre eu falei assim, em algum momento eu queria ter começar alguma coisa mais cedo possível, né? E aí nessas janelas deu certinho a gente trocar uma ideia e tá na janela tô curtindo a Amazon, mas falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Então a decisão foi mais alinhada com isso. E, depois eu lembro de um call que eu tive com a Van, depois tive com o Nandim. E aí, eu falei, cara, tá todos os cheques, tem mais cheques aqui nas condições que eu acho que deveria ser ideais para empreender e no final não tem isso. Tipo, no final tu vai olhar e vai tomar uma decisão. Falei, cara, é agora, vamos lá. E, super feliz de estar aqui hoje. Boa, Marcelão. Foi bom você lembrar desse ponto, porque, cara, uma lembrança muito vívida que eu tenho aqui é da gente, nós quatro, tomando um café, que a gente tava falando, do que seria importante pra gente, né, empreender e se juntar, né, numa empresa. Teve gente que falou, cara, quero trabalhar com pessoas muito boas, incríveis, né, a gente tem um valor que é juntos dos bons nós somos melhores, né, criamos esse valor, a gente falou, queremos... né, ser o braço direito do empreendedor, o propósito para mim fala muito forte, que é o empreendedor-centrismo da nossa cultura, e a partir daí a gente foi criando esse amálgama aí, né, que gerou a cultura que a gente chama, né, dos bis-samurais aqui na B-Hub, que para quem não sabe, né, samurai em japonês é aquele que serve, e samurai sempre serve com excelência. Então, para mim é uma lembrança muito vívida, assim, desse bate-papo nosso. E aí queria aproveitar também e falar, o que foi essa lembrança assim de, que foi essa virada de chave para vocês? Um momento marcante, sei lá. Eu lembro da primeira vez que a gente se reuniu no escritório, que era um andar aqui de baixo, num canto. Juntou todo mundo, porque tava meio remoto. A time tech fica meio remoto, já fica remoto. Não, e era pós-pandemia, 2021. E pós-pandemia, meio na... E aí juntou, e aí tipo assim, a galera, tu sabia de algumas pessoas que tu já tinha visto, mas assim, não conhecia todo mundo, nunca tinha, todo mundo tá no mesmo lugar, e a gente trouxe gente de outras cidades, a gente veio de avião, tem gente que veio de ônibus, chegou atrasado, e aquele negócio ali inicial, e aí cada área fez uma apresentação. E aí eu lembro desse dia, lembro que assim, a gente tava lá no começo com o Nelson, com o Stanley e tal, Dan...
todo mundo apresentando o core team ali, aquilo pra mim foi realmente marcante. Eita, começou. Tá aqui o pessoal, tá crescendo. É isso. Aquilo eu acho que foi um momento. Não, acho que isso é uma ótima lembrança mesmo, porque nessa época eu ainda estava morando fora, então eu também não tinha visto nenhum de vocês. Isso coincidiu ali, acho que foi início de setembro, se eu não me engano, foi quando a gente lançou o escritório, abriu a inauguração o escritório. da Behouse, exatamente, que eu vim para uma viagem de 2 dias para ficar aqui com vocês e foi super bacana, acho que realmente conhecer todo mundo pessoalmente, e acho que aquilo para mim foi uma virada de chave para eu até acelerar a minha mudança de volta, assim, para vir para cá e estar mais próximo, porque realmente eu vi que estava tomando já uma proporção muito maior do que eu imaginava e eu queria estar aqui com o time para participar das coisas. Isso aí. Setembro foi um mês marcante, porque a gente lançou a sede, a gente fechou o nosso pre-seed de 24 milhões com Valor Monax e a gente emitiu nossa primeira fatura. Então foi bem importante. Foi um marco super importante mesmo, isso aí. Boa. Você, pra mim, eu acho que a virada de chave maior foi quando teve o primeiro offsite, né? No final do ano, porque a gente também já estava nos finalmente do Series A, né? Logo depois alguns meses depois do pre-seed, né? Que o Jorge mencionou agora. Mas, enfim, vendo, né, a maturidade em termos de discussão, também o tamanho do time, depois a gente fez, né? Depois do offsite, a gente reuniu o pessoal e já era uma quantidade significativa de pessoas, né? E como as coisas estavam andando rápido e a empolgação, acho que a motivação de todo mundo de fazer aquilo dar certo foi uma coisa que me deixou arrepiado. Eu lembro de refletir. Quando você tá no momento, você para e começa a olhar ao seu redor, né? Então, pra mim, a inauguração foi muito bacana, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente botou na mesma sala todo mundo. Mas me impactou mais essa parte do offsite no final do ano. Acho que foi em novembro, dezembro. Foi super massa. A gente, encheu até um ônibus de gente, levou pra lá, fez um churrasco com a turma. Foi demais mesmo. E eu acho que esse offsite, ele meio que é também marcante em termos de quanto o time era entrosado. Naquela época já. E eu lembro, assim, de gente chegar comigo e falar assim, eu já trabalhei em vários lugares, mas eu nunca tinha visto essa cola tão rápida. Porque foi muito rápido. Assim, se a gente for olhar o tamanho do time de setembro pro tamanho do time de dezembro, que a gente levou pra lá, 3 vezes real. Por aí, surreal. Cresceu muito. E, assim, muito rápido, todo mundo ali colado e entrosado e conversando. Sensacional ali. Foi massa mesmo. Tem até a foto aqui na Behouse, a gente tem a foto com muito carinho dessa época. O Vanessa arrumou aí um lugar aí, baita estrutura aí, foi bacana, foi muito bom. Van, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um perfil bem interessante, né? Porque você vem da área jurídica, né? Que é talvez uma área um pouco mais conservadora. E você também foi cofundadora de uma startup da parte de segurança, né? E ao mesmo tempo, você está empreendedora de segunda viagem, né? Com todo o risco, com toda a dinâmica também feminina que, né, tem um contexto, você tem que conciliar várias coisas. Então, queria te perguntar como é que é isso para você, esses mundos diferentes, como é que é essa combinação de coisas para você. Eu trabalhei mais de 11 anos em grandes escritórios, né? E é um mundo bastante diferente, né? Eu acho que o que acabou me fazendo mudar e largar, né? Uma carreira relativamente consolidada, bem sucedida em ótimos escritórios, foi porque eu acabei não conseguindo mais me ver a longo prazo nessas instituições, né? Então, enfim, são lugares em que você tem que trabalhar muito, é um ritmo muito intenso. E assim, se não fizer sentido a cenourinha ali na frente, você tá perdendo tempo e saúde, né, na sua vida. Então, foi um processo demorado para eu entender isso, né? Porque foi um investimento de tempo, esforço, dinheiro, enfim, de muitos anos. Mas chegou um momento em que eu olhava para os sócios, né? E que são profissionais excelentes e que têm uma puta carreira. Mas eu olhava e falava, eu não quero ser mais esse cara. Isso não faz sentido pra mim, né? O preço da minha carreira, não só de dinheiro, né? De tudo, né? De saúde, de qualidade de vida, de
enfim, acreditar no que eu estava fazendo, do jeito que eu estava fazendo, não fazia mais sentido. E aí é claro que, enfim, eu já trabalhava com Venture Capital, então eu tinha esse contato muito próximo com empreendedores, enfim, os clientes, né? Você via muita gente vindo de, enfim, McKinsey, né? Com empregos super bacanas, bem-sucedidos, e as pessoas simplesmente também jogando tudo pro alto para poder empreender, criar algum tipo de disrupção. E como aquilo ali tinha um apelo grande, né? Todo mundo era apaixonado. Você falava com essas pessoas e você sempre via o brilho no olho, né? E é claro que eles estavam matando 20 leões por dia, mas no final do dia ele chegava e falava com você com a maior empolgação do mundo. E aí, em determinado momento, eu falei, putz, alguém tá fazendo alguma coisa errada, e não parece que são eles que estão fazendo isso. E aí eu comecei a refletir. Também tem um exemplo dentro de casa, o meu marido é empreendedor desde sempre, né? E aí, enfim, acabei pedindo demissão no mês de 2019 para meio explorar possibilidades, no final das contas. E, assim, claro que eu tava com um puta medo. Tipo, não sabia nem o que eu ia fazer. Mas eu acho que quando você tem coragem de abrir uma porta, né? Tipo, de fechar uma porta, Deus acaba de alguma forma, te recompensando abrindo uma outra janela. E aí as coisas foram simplesmente acontecendo. Essa questão de abrir empresa, né? E empreender, eu acho que, de fato, né? São muitas incertezas e muitas variáveis que você não controla. A verdade é essa. A chance do negócio dar errado é muito maior do que ela dar certo. Né? Assim, é infinitamente maior. E por mais que a gente, enfim, conheça, né, esteja inserido dentro de uma bolha, né, de várias pessoas empreendedores que deram certo, você tem que ter isso em consideração, e isso dá medo, a verdade é essa. Então, eu tive a sorte de também ter um planejamento, né, familiar que me permitisse, enfim, fazer essa aposta. Mas, assim, é um caminho meio que sem volta, sabe? Tipo, eu falo que para você empreender, você tem que ter uns parafusos a menos. No caso da minha casa, os dois empreendedores, claramente é pior ainda, porque você tá jogando os ovos em duas, enfim, bacias diferentes. Mas é muito apaixonante, porque no final das contas você tá parindo um filho, né? Tipo, você primeiro põe ele no mundo, tem a ideia, você começa a estruturar, sai para captar dinheiro. Mas depois você tem que criar processos, né? Você tem que construir um time, você tem que, enfim, também criar uma cultura, preservar ela. E aí é como, tipo, você vai vendo a criança começando a engatinhar, ela começando a andar, tem que olhar com cuidado, porque se você vira pro lado, ela enfia a cabeça na parede. Então, assim, é muito braçal, mas pro outro lado também é muito recompensante, porque você fala, putz, eu tô fazendo as coisas do jeito que eu acredito, né? Tipo, do jeito que eu não podia fazer no lugar que eu tava antes, porque eu era subordinada ou porque a empresa era de outra pessoa. Mas, putz, dessa vez agora eu posso fazer do jeito que eu acredito. E aí também tem outros desafios, porque depois que você cria empresa, ela também ganha uma vida própria, que é independente do que você tinha na cabeça. É claro que você vai tentando, né, direcionar para um lado ou para o outro, mas você vai, enfim, várias coisas vão acontecendo, a empresa vai ganhando vida própria. O importante também é que você escolha muito bem as pessoas que você está trazendo junto com você nessa jornada para garantir que aquilo ali vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, assim, é difícil, mas eu não me vejo fazendo nada além disso. Muito bom, muito bom. Bom, Marcelo, você também, cara, passou por empresas, assim, que são um modelo de inspiração para muita gente, sobretudo para empreendedores de tecnologia, né? Uma Amazon da vida, pô, Nubank, que é o maior case de empreendedorismo, né, da América Latina, talvez de todos os tempos, ou ali comparável, talvez, com o Mercado Livre, que também é uma baita empresa. E assim, putz, o que você trouxe de aprendizado e também como é que você vê o nosso desafio hoje na B-Hub? Pô, e também, assim, cara, tirando um negócio do zero, o aspecto técnico, né? Conta um pouquinho pra gente dessa dicotomia aí. Definitivamente eu acho que o Nubank, trazer um pouco, ele é um negócio que é tão especial como um case de sucesso, porque acaba um pouco com aquela lógica de que a gente não tem tecnologia no Brasil. Assim, é incrível, de verdade. Tecnicamente, eu acho que o que foi concebido ali, toda a lógica, é um negócio incrível, né? Então eu acho que do Nubank, toda essa... Desde o começo, eu acho que tinha uma estratégia, ou tinha um direcionamento que levou
para mim, lá, sendo técnico, olhar o que foi feito em dados e engenharia é realmente teoria. É impressionante, né? Então, acho que isso é um pouco do que a gente tenta fazer aqui. Por exemplo, facilitar a vida dos engenheiros. Isso é uma das coisas que, naturalmente, a gente, de engenharia, tenta fazer, porque a gente já viu isso, ou o quanto isso é importante quando a gente cresce rápido numa startup. A Amazon, em contrapartida, para mim, o mais legal lá são os princípios culturais. Aquilo é surreal porque é aplicado todo dia. Então, normalmente, tu vai numa empresa, pode ir a empresas com cultura fortíssima, mas é muito difícil estar aplicado. E é muito difícil, por exemplo, você carteirar um princípio cultural como é feito na Amazon. Então, quando tu vê isso no impacto do dia a dia, e tu vê umas outras coisas, por exemplo, o uso de mecanismos, que a gente não deve considerar só as boas intenções das pessoas, etc. Você vê isso aplicado, é realmente algo que, no meu caso, e aí copiando um pouco o Alex Safiro, que era o Country Manager aqui do Brasil, mudou minha vida. Mudou como é que eu ajo com outras pessoas. Entender um pouco assim, eu estava esperando uma boa intenção ali, ou eu não criei um mecanismo com essa pessoa, etc. Né? Eu acho que isso é muito legal, só que aí trazendo um pouco para a B-Hub, eu acho que um outro lado que não só eu como time de engenharia, eu acho que traz uma experiência legal, é que muitas vezes numa empresa grande você tem pouca autonomia. Então tu tem um monte de teoria nova, um monte de coisas que você quer aplicar e você não consegue. É um trade-off, né? Você tem um monte de regras que você não pode fazer. Passar por exemplo, o Trip, de onde falou da Rocket ali, Kedu, Fundação Lema e outras startups menores ou empresas onde a gente teve mais autonomia, e quando eu falo a gente é porque eu e outras pessoas aqui trabalhamos juntos em outras empresas, também fez com que a gente aplicasse coisas que nem nessas empresas a gente conseguia aplicar. Então, um exemplo é como a gente rodava o OKR no Kedu, cara, eu vejo sensacional. Dificilmente a gente conseguiria aplicar isso em outro lugar. Por quê? Porque tinha autonomia, era menor, era mais ágil e etc. Então, foi muito legal passar por essas empresas grandes para ver assim, o que daqui é realmente especial e o que não necessariamente a gente vai aplicar, mas tu sabe assim, isso é interessante. Quanto empresas menores, hoje a gente aprende também tentando aplicar e vendo assim, isso aqui não funciona não é tão fácil aplicar, não. Então é uma combinação de coisas que eu diria assim, passando por empresas grandes e pequenas, que a gente vai aprendendo ali para tentar moldar, né? Em conjunto, num cenário novo, que é outra coisa. Tem um monte de gente que trabalhou junto, a gente está aqui. A gente vai repetir o que tá lá? Não. No final a gente teve que se conhecer de novo, aprender a se relacionar para falar, beleza, agora a gente vai por aqui. Né? Excelente, Marcelão. E você, Fernando? Cara, você tem um currículo impecável, cara, para um executivo, nível aí mundial. Você, cara, contador, trabalhou BTG, Deloitte, KPMG, que é Ernst Young. Tava lá como Head de Investor Relations, cara, na Adyen, que é, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, acho que é a maior da Europa. Bicho, na Holanda, país de primeiro mundo lá, tranquilo, puta vibe. O que te fez aí, cara, largar a mão de tudo? Como é que foi essa mudança aí pra você? Legal. Assim, eu acho que essas empresas que você comentou inicialmente são, logicamente, empresas com um selo muito forte. BTG, Deloitte, Ernst, a Heineken, que eu trabalhei por um tempo também. Mas eu também me via, que nem o Marcelo falou, sem autonomia. E isso muito motivou o movimento que eu fiz antes de vir para a B-Hub, de ir para a Adyen. Como você falou, a empresa de tecnologia, para mim, foi uma coisa nova. E foi um pouco assustador no início. Eu me assustei com a velocidade que as coisas aconteciam e com a responsabilidade que as pessoas tinham, independentemente de cargo, de idade, de etc. Assim, as pessoas conseguiam ter algum impacto, mesmo com uma empresa que era listada, regulada por Banco Central e avaliada em mais de 60 bilhões de euros. E isso me chamou muita atenção e eu consigo fazer alguns paralelos com o que você falou, Marcelo. A questão de cultura lá foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. E isso
assim, ao ponto de até eu fazer, acho que o meu projeto de conclusão do meu curso que eu fiz lá fora, focado em cultura, na cultura da Adyen, porque eu também vi alguns aspectos ali que eram efetivamente vividos por todos na empresa, e eu achava isso fascinante. E quando pintou essa oportunidade de criar alguma coisa do zero, para mim, acho que foi uma coisa que, assim, fez muito sentido, porque eu queria ver se eu conseguia realmente tirar alguma coisa do chão com a ajuda de outras pessoas brilhantes, e aprender como que é navegar nesse mar de empreendedorismo. Então, acho que foi um pouco a semente foi plantada nos anos que eu trabalhei na Adyen, porque apesar de ser uma empresa grande, ainda tinha uma cultura de empreendedorismo interno ali, e os founders da empresa eram extremamente, assim, pessoas que eu admirava. Então, acho que isso, com o tempo, eu fui adquirindo um pouco dessa vontade, e aí o momento casou ali, quando a gente começou a bater um papo e as coisas começaram a deslanchar, eu falei, acho que tá na hora de tentar isso. Não tem momento melhor para você começar a empreender. Então, quando você acha um pessoal bacana, uma ideia legal e parece que tudo tá fazendo sentido, vamos de cabeça, e se der errado, a gente volta atrás e começa tudo de novo. Acho que não tem muito mistério, não. Boa. Bom, já que você trouxe esse ponto aí e a gente colocou em comum essa questão da importância da cultura, né? Assim, o que vocês acham que, né, é o valor cultural ou a relevância da cultura, né, para o que a gente está construindo aqui, né? O que para vocês isso daqui é o que eu acho que é o mais importante, tanto aqui na B-Hub, aí pode ser uma das nossas virtudes, um dos nossos valores, quanto para qualquer empreendedor que está nos assistindo, que isso aqui é importante. Por exemplo, você trouxe um ponto. Eu gosto muito de uma frase que não existe cultura boa nem ruim. Você tem culturas fortes e culturas fracas, né? Então, é um ponto que me marca, né? Então, não sei, queria que vocês trouxessem aí o que vocês acham que é, o que vale a pena no que a gente fez, o que é uma boa dica aí para outros empreendedores também. Eu acho que a cultura é um pouco da espinha dorsal, né, da empresa, né? Assim, tudo parte dali. E a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, o fato da gente ter tido uma preocupação muito grande em construir essa cultura desde o início, né, e colocar ela como pilar central de tudo que a gente estava fazendo, fez muita diferença, porque todo mundo que foi sendo contratado já era avaliado, entrevistado com base nessa cultura que a gente queria ter. E o que ajuda também a perpetuar ela, né? No final das contas, quando a empresa vai crescendo, né, e você vai tendo várias outras dores de crescimento, se você não tem esses guardiões que estão super comprados desde o início com você, nesses mesmos valores e na cultura como um todo, cara, a chance disso desandar é altíssima, né? Tô com você, mano. Tem empreendedor que fala aí que você deixa a cultura se formar aí ao longo dos anos e tal. Cara, acho que pode ser uma coisa muito errada quando você não tem uma direção inicial. Eu sou completamente a favor de fazer isso desde o início. Daqui a pouco você vai ver uma coisa que você não construiu, surgiu lá, e quando você vai ver não tem nada a ver com o que você acredita. Então, eu compartilho disso pra caramba. Mas o negócio não é só você botar no papel, né? É você, de fato, exercer todos os dias. O que a gente tem aqui no nosso manual de cultura são virtudes, né? Que é a aplicação prática no dia a dia dos valores que a gente tem, né? Você botar simplesmente no papel e fazer uma coisa completamente diferente, né? Tipo, mostrar para inglês ver. E aí, isso também não adianta de nada, né? Então, isso eu acho que, inclusive, é uma das coisas das quais eu mais me orgulho, assim, no que a gente construiu até agora, essa adesão à cultura, e que como cada uma das pessoas que estão aqui são, né, os defensores e os guardiões dessa cultura, pensando em quem vai indicar para trabalhar aqui, quem são as pessoas que a gente vai contratar, como se guiar também, né, nas suas próprias ações quando ninguém está olhando. Então, eu acho que é um trabalho constante, diário, né, que você tem que realmente arregaçar as mangas e tomar decisões difíceis ao longo do caminho, mas, assim, é a coisa mais importante, de fato, a espinha dorsal. Não, eu concordo 100% com o que a Van falou, e acho que um pouco do último comentário que eu falei aqui tá muito linkado a isso, e entrando um pouco mais no detalhe, assim, do que a gente construiu de cultura e o que eu acho que faz sentido, para mim, eu acho que
transparência na comunicação é uma coisa essencial. Isso independente de ser entre os founders ou entre o restante do time. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no tempo que eu morei lá fora, porque na Holanda eles têm essa cultura de ser extremamente diretos, e na cultura da AD, na fórmula lá que eles têm um dos tópicos ser objetivo sem ser rude, vamos dizer, traduzindo de uma forma literal. E eu acho que isso linka muito com o nosso Crystal Clear, que é ter essa transparência, e eu acredito que isso é imprescindível para qualquer empresa ser bem sucedida, porque se você fala uma coisa para uma pessoa e depois vira as costas, vai falar uma coisa totalmente diferente para o outro colega, vai dar errado, entendeu? E nós, como, vamos dizer assim, fundadores e pessoas que estão à frente ali da empresa, a gente tem que sempre dar o exemplo de comunicar com clareza. Porque se a gente não vive a cultura, com certeza quem está vendo a gente não viver a cultura não vai viver. Então, acho que assim, ter essa transparência na comunicação e liderar ali, né, dando o exemplo, eu acho que isso é imprescindível para um negócio dar certo. Perfeito, tem que walk the talk. E eu acho que essa questão de ser consciente desde o começo, pelo menos tentar criar princípios, é bem interessante. Eu acho que, pelo menos para a gente ver se a gente consegue implantar ou não. Uma coisa que nem sempre vai funcionar, né? É igual a gente hoje, a gente olha pro que a gente tem na B-Hub, você tem muitos backgrounds diferentes. Não é uma empresa multicultural, igual provavelmente aí a gente tinha muitas nacionalidades diferentes. Get Your Guys também, o desafio é um pouco diferente aqui. Você tem engenheiro, você tem contador, você tem gente que trabalha com finanças, tem advogado, etc, né? Então a gente vai ter... Eu acho que tem duas coisas essenciais na cultura que elas têm que estar presentes, como a gente faz as coisas e como a gente colabora. E uma das coisas que você falou, Crystal Clear, como a gente colabora. Como é que a gente... E aí, eventualmente, como a gente faz? A gente foca em problema e não grandes soluções, etc, né? Isso ajuda as pessoas, inclusive, a abordarem mais rápido, entenderem como colabora, etc, né? E eu acho que uma das coisas que, por exemplo, da Amazon trazendo, que era muito legal você tem uma estrutura flat, que a maioria das empresas hoje de tecnologia vão ter uma estrutura flat, ou seja, tu tem um monte de líder, ou um monte de áreas, ou um monte de coisa em paralelo. Por conta disso, tu tem muita interação entre pessoas que estão colaborando lateralmente. Não é um chefe pedindo para um departamento. Eu lembro muito bem do amigo meu, Breno, falando, ele avaliava alguém e falou assim, esse cara não é muito forte da influência lateral. Eu falei, interessante. E essa influência lateral, ali é o que tem mais no dia a dia. Você vai ter que influenciar um outro cara, tô fazendo aqui, eu vou fazer esse produto, vou implantar na... E se não tiver isso, como pelo menos uma base na cultura de como isso é feito, todo dia tem problema, todo dia trava, ou todo dia tem atropelo, desalinhamento, aí já era, a gente já sabe, né? As startups, elas não morrem de fome, elas morrem afogadas de ideia, fazendo um monte de coisa e não saindo do nada. É isso aí. Bom, pessoal, agora caminhando para a parte final aqui do nosso bate-papo, a gente tem um bate-bola aí, um jogo rápido. São perguntinhas ali bem rápidas ali pra gente pegar um pouquinho. Van, começando com você. Empreendedor ou empreendedora que te inspira? Eu vou cair um pouco no clichê de escolher uma mulher, né? Mas a Cris Junqueira, do Nubank. Ótima escolha. A Cris é realmente foda. Ficou fundadora do Nubank, assim, mãe, executiva incrível. Baita escolha. E você, Nadim? Acho que eu já dei um pouco da dica também. Um dos fundadores da Adyen, eu sou muito grato de ter participado, de ter trabalhado muito próximo dele por um tempo, o Peter que é uma pessoa, exatamente, é uma pessoa muito pé no chão, mas ao mesmo tempo brilhante, e é uma pessoa inspiradora mesmo. Acho que construiu, juntamente com outras pessoas, uma empresa muito boa. E é uma pessoa que sabia lidar com as adversidades do dia a dia e tratar o time de uma forma muito, muito bacana. Então, massa demais. É muito difícil, assim, essa pergunta, porque eu iria chutar algum cara mais, algum amigo mais próximo e tal. Se fosse falar, assim, grande, mesmo realmente o Davi do Nubank é uma coisa incrível, assim, ter visto o que ele faz no dia a dia. Foda, cara, e é um baita exemplo até de ser humano, né? O compromisso que ele e a esposa deles fizeram também de give back
né? De doar a maior parte da fortuna deles também é um baita exemplo, né? É incrível. Bem foda. Tem tanta gente que... Beleza, eu vou ficar ali no... Tá. Justo. Tô contigo. Livro favorito? Mas aí de business, né? Não sei. Tá aberto. Pode falar tudo RI, viu, Marcelo? Tem que ser... Eu posso falar o meu, então? Pode falar. Eu gosto do Shoe Dog, do Phil Knight da Nike. Baita livro. Muito legal. Muito Que liga duas coisas que eu gosto, que é negócios e esportes. Ele também foi contador, trabalhou em auditoria, então eu ia lendo as histórias e ficava super inspirado com o que desenrolou da Nike. Eu acho que é uma empresa legal que eu admiro pra caramba e é um livro fácil de ler porque coloca duas paixões minhas ali muito, muito próximas. Isso aí, Just Do It. Eu acho que eu vou escolher um romance. Eu gosto muito do Salinger, então acho que não tem um específico, né? Mas acho que todos eles não são muitos, mas... Catcher in the Rye, é isso? Exatamente. Boa. Muito bom, apanhador no campo de centeio. Tá bom. Como o Jorge quebrou as regras, ele pode tudo. Então, eu vou escolher dois. Um é que me fez migrar para startups, então me fez pedir demissão e não aguentar mais onde eu estava. O nome é Founders at Work, da Jessica Livingston. Esposa do Paul Graham, da Y Combinator. Incrível, Exato. muito bom. E me fez mudar, mas, beleza, qual é o livro e tal? Capitães de Areia, Jorge Amado. Tipo, Ai, com cara. certeza. Sim. Nunca decepciona. Que onda, velho. Marcelão é cultura também, velho. Boa. Aí, na mesma linha, frase que inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo? Isso é difícil, né? Se quiser, pode pular também. Não, assim, eu posso dar um exemplo até de uma coisa boba que caiu nas minhas indicações de coisas para assistir no YouTube, ali, coisa boba, mas o Michael Phelps, ele, hoje em dia, depois que ele acabou a carreira dele, ele trabalha como speaker, ele fala para empresas, fala em eventos, etc. E ele é um cara que, sim, é o maior atleta olímpico da história disparado. E uma coisa que ele falou que, assim, o que separa as pessoas boas das excelentes é que os excelentes vão fazer as coisas no momento que eles não querem fazer. E eu acho que isso é um pouco de verdade, sabe? Assim, eu não gosto de vangloriar, assim, essa cultura de hustle, etc. Mas eu concordo que algumas vezes, vai ter tanta coisa que você não quer fazer, mas você acaba tendo que fazer para dar um próximo passo. Então, é uma coisa que eu acho legal e que me inspira, vamos dizer assim, mais nessa parte de performance. Não em outros campos, mas é uma coisa que eu acho bacana e eu acredito pra caramba. Fechado. Fala, Marcelão. Então, eu fiquei em dúvida entre duas frases aí. E, na verdade, são princípios, mais ou menos. Eu acho que, aí, só dando um contexto, pra mim, uma das coisas que é mais difícil foi mais difícil e é uma coisa que eu trabalho muito é como é que eu colaboro mais rápido sem naturalmente gerar muitos conflitos, né? Então, eu acho que a primeira coisa que me fez pensar um pouco foi o Disagreeing Committee lá. Boa. Have a Backbone Disagreeing Committee. Falei, nem sempre as decisões eu tenho que influenciar, né? Pode ser da outra pessoa. É bacana, legal. Então, mas eu acho que essa foi o que abriu minha mente e entendeu um pouco, mas o esquema de boas intenções não funcionam, mecanismos funcionam, pra mim é mais... Muito mais bom. assim, que eu parei de... isso é uma boa intenção, né? Eu não posso me frustrar nisso. Tipo, e não tô falando nem pra negócio, é pra qualquer coisa. Assim, podia ter um acordo aqui e eu ia estar de boa. Eu acho que essa de verdade é o que mais Legal. no dia a dia me ajuda. Eu acho que eu lembrei de uma também aqui do Teddy Roosevelt também, que ele fala que é o Homem na Arena, né? Que no final não chega a ser uma frase, mas ele fala que o que importa, de fato, é a pessoa que tá dando ali a cara a tapa, né? Tentando matar o leão no meio da arena, enquanto tá todo mundo ali olhando e, né, dando palpite, apontando. Então, principalmente quando você tá tomando um risco muito grande, né? E com a chance de enfiar a cara na parede. Isso é uma das coisas que me dá um pouco de conforto, do tipo, o importante é você se colocar lá. E se der errado, deu errado, mas pelo menos você tentou. Sim. É isso aí. Bela frase. Bom, filme ou série? Filme, pra mim, Bertolucci, A Beleza Roubada. Olha aí, hein?
Profundo agora. Ih, não posso mais falar, não vou mais falar então de Guerra nas Estrelas porque vai ficar feio. Né, Não, eu gosto muito da origem. Aí sim, velho. Eu sou mais de série, eu acho. E séries que estão mais ligadas a, vamos dizer assim, a histórias fictícias, mas não muito fantasias. Aí posso falar algumas que eu já gostei bastante, mas tipo Breaking Bad é uma série que eu gostei. Muito boa. Simples, mas de filme não tem nenhum que me venha à cabeça agora. Boa. Agora, pro finalzinho, então, maior acerto e maior bola fora da vida profissional até aqui. Acerto, posso falar então? Pode. Acerto pra mim, acho que vão até tirar a B-Hub do ciclo aqui, mas eu acho que eu ter tomado a decisão de me mudar para fora quando eu tive a oportunidade, no momento de adversidade aqui no Brasil, que o Banco BTG estava passando por algumas situações ali de mudança, acho que foi um acerto da minha vida, porque eu acho que eu cresci como pessoa durante esse período e isso ajudou não só a minha carreira, mas também a minha vida pessoal a, vamos dizer assim, tomar uma forma muito mais madura e mais resiliente às coisas. Então, acho que isso para mim foi um passo super importante. Bola fora, putz, cara, assim, todo dia você dá uma bola fora, não tem jeito, não. São várias que já aconteceram no período aí de vida. Não tem nenhuma marcante que me vem à cabeça, mas todo dia a gente erra. Acho que isso é uma coisa que tem que ter humildade para saber que você não sabe tudo e você vai dar a bola fora todo dia e tem que abaixar a cabeça às vezes, pedir desculpa e seguir. É isso aí. Mas olha, o entrevistador não vai aceitar essa resposta não, pô. É tanta bola fora que o cara não dá nem pra lembrar. Tem que contar aquela... Eu tenho mais 3, assim, que eu já sei, assim, ó, entrevista, dependendo do entrevistador, vou falar essa. Dependendo do entrevistador, vou falar essa daqui. Que é aquela perfeccionista. Não. Boa. Pô, até conectando, eu acho que definitivamente o que mudou minha vida profissional e assim, naturalmente mudou minha vida foi quando eu saí do Serpro e fui empreender, fui ser co-founder na OnC lá atrás, em 2008, eu acho. Então eu saí de um concurso público em Belém, que não, assim, o mercado era ou você trabalha no governo ou pro governo, e fui para uma startup que eu nem sabia o que era startup. Eu li os livros da Jéssica Livingston ali e eu falei, porra, legal, passar a noite virando e tal, tomar um monte de café. E isso mudou minha vida completamente, assim, porque só uma coisa, eu lia muito menos do que eu leio hoje, porque eu olhei e falei, caraca, agora ó, eu tinha um monte de, tipo, coisas que eu não sei, que eu não sabia, não sabia que sabia, né? E aí eu passei a ver, eita, tem um monte de coisa de conhecimento novo e eu tenho que reaprender tudo. Então mudou minha vida em tudo. Naturalmente eu olhava e falava assim, eita, vai ser só subida, né? Eita, né? Quero falar como é que foi, assim, as voltas da vida. Então eu acho que foi o maior acerto. Tipo, eu tô muito feliz com essa decisão que eu tomei lá atrás. Nem perto do que eu achava que ia viver, eu vivi. Naturalmente eu pensava em ser um novo, ali um cara que deu sucesso ali, mas muitos altos e baixos e eu percebi, ressignifiquei o que é sucesso, muito feliz, eu acho que isso mudou a minha vida e eu sou muito grato por tudo que aconteceu depois disso. O maior erro, e aí até respondo nas entrevistas, inclusive, foi exatamente nessa transição. Eu entrei na empresa e aí tinha um software lá. E normalmente aí só tem um software rodando aí, mas tem um monte de problema e tal. A gente tem que crescer e os clientes querem essas 300 coisas. Aí eu olhei e falei, não sei como é que isso está rodando. Então, naturalmente, vou refazer o software. Foi o maior erro da minha vida. Eu não refaço software nunca mais na minha vida. Não interessa quem falar que não tá caindo, tá uma merda, tá horrível. O cliente sabe que quer fazer 300 coisas. Não. Tipo, a gente não sabe, a gente só quer um pouquinho aqui a mais, a gente tem que entender o negócio, depois a gente refaz. Então, acho que esse foi meu maior erro. Eu passei 6 meses refazendo o software e no final a gente descobriu que naturalmente o cliente só queria mais um ajustezinho. Eu perdi 6 meses numa startup, que é muito tempo, etc. Mas foi um aprendizado que eu levei para todo o resto que eu fiz. Muito bom, Marcelão, muito bom.
E você, doutora Van? Eu acho que a melhor escolha foi ter saído, ter pedido demissão de escritório de advocacia. Enfim, que abriu 20 mil portas, assim, e começado a empreender. Mudou minha vida Mudou, assim, acho que a lente por meio do qual eu vejo a vida mudou completamente, né? E quando você consegue tirar uma coisa do chão e transformar em alguma coisa nessa proporção, você fala, putz, eu consigo fazer muita coisa, né? Isso dá uma paz de espírito que você fala, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei qual vai ser o problema que vai aparecer. Tem momentos em que você tá na vala profunda, mas você fala, algum jeito eu vou dar. Então isso é uma coisa, uma segurança que você vai desenvolvendo, enfim, por meio de resiliência, essa coisa toda, que é muito importante para qualquer área da sua vida, de uma maneira geral. E maior furada, né? Eu acho que eu insisti um pouco demais dentro de escritório, quando eu já sabia que aquilo ali não era mais para mim. Mas também tem o seu valor, né? Tipo, nada é totalmente ruim nem totalmente bom, você vai aprendendo bastante e levando esse aprendizado para as outras experiências da sua vida. É isso aí. Pra gente... Só uma coisa que eu acho que é comum mesmo. Assim, a gente às vezes não percebe que a gente tá insistindo muito, né? Total. Tu fica só, às vezes, só sofrendo, ou estourando, ou se decepcionando, com angústia. E eu vivia assim, e eu falava assim, como é que eu gosto do que eu faço, mas eu não tô gostando do que eu tô fazendo? E aí não conseguia me escutar. Mas é um processo de luto mesmo, assim, sabe? Que você tem que passar. E você tem que chegar na conclusão por si só. Eu tava falando isso com o Jorge no outro dia. O meu marido, ele via que aquilo ali tava me fazendo mal, mas ele não falava nada, ele ficava vendo. Chegou um dia que me deu aquele estalo, sabe? Voltando da festa de final de ano de um outro escritório grande, eu olhei e falei assim, não preciso disso, não quero mais isso pra minha vida, não é assim que as coisas vão funcionar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, que bom, tá na hora, né, da gente cortar isso. Não, vocês dois estão completamente certos. É por isso que tem aquela frase, né? Que sempre dizem, né? Que é você foca na sua paixão, você foca no seu negócio, que a B-Hub cuida do resto. Concordo totalmente com vocês. Bom, pessoal, chegando na última pergunta, hobby. A gente já faz, só olhar pro cara que você já sabe, mas conta aí. Quem quer começar? Assim, é porque... eu gosto de muitas coisas e eu fico em dúvida com principalmente pisadinha também. Exato, pisadinha ali, músicas underground populares boas, né? É tipo brega do Pará, etc. Eu gosto de analisar. Como tipo de batida só, né? Eu tenho várias playlists, não procurem muito lá não, vocês vão ver lá, brega acústico, brega tal, brega todas as coisas, estilos de brega. Altíssima qualidade. Tem o brega origem, que é o brega e a versão original dela, entendeu? Então é muito bacana. Show. Só tem um açaí com leite ninho açaí, também. Porra, não, aí não faça isso que se tiver gravado, o pessoal pode derrubar o vídeo no YouTube lá do Pará, viu? Mas o que eu vejo é o seguinte, naturalmente eu gosto de esporte, eu adoro um monte de coisa, eu faço kite, só que eu diria que o meu hobby é tomar café. Eu saio tomando café em um monte de lugar, e aí eu fiquei, agora tu perguntou, eu falei, qual que eu faço mais de hobby? Tomar café. Eu saio experimentando e tal, semana passada eu desci, fui num café, eu li e falei, esse café tem tomada? Tem tomada? Tem? Beleza, é aqui que eu vou tomar esse café hoje. Eu acho que isso me dá um prazer e enfim, eu gosto disso e... Talvez seja um vício, não seja um hobby, mas hoje eu considero como um hobby, sair explorando e tomando café. Muito bom. Eu gosto bastante de jogar tênis também, estou impossibilitada agora por conta da gravidez, mas gosto muito também de cinema, de uma maneira geral, de ver filme, enfim, explorar o que tem por aí também, saindo um pouco do circuito tradicional. Boa, Van, para quem quiser aí dicas de restaurantes, lugares aí descolados, ela é minha guia aqui, viu? Recomendo. Boa. E você, Nandinho? Assim, eu tenho também não sei se é meu hobby, porque eu faço tanto, então não sei se é um segundo trabalho, se é meu hobby. Mas eu sou fascinado com esportes de alta performance, eu gosto de assistir. E eu tento, no meu mundo, ter a minha alta performance ali praticando alguns esportes. E gosto de música, assim, eu me arrisco um pouco de brincadeira, mas
acho que essas duas coisas... E a B-Hub já tomam bastante o meu tempo, então o que resta é isso aí. O problema do Nandinho é que esse negócio de DJ aí dele, ele deve ter um codinome que a gente ainda não descobriu. É isso, Com velho. Eu também tô certeza, procurando. DJ, Mas eu tenho registro de fotos, velho. Depois eu posso compartilhar aí. Tem que ter. Mas, pô, o problema é que é foto, pô. A gente não vai conseguir ainda Marcelo, analisar. é porque ele só a toca em batida. Ibiza, cara. assim. Pois é, mas o problema é que a gente não acha ele. É o codinome ali, como é que deve ser o quê? Ele toca só nas Ilhas Baleares ali mesmo, né? Maiorca e tal. Aqui ele... Eu não sei, o DJ Savassi, alguma coisa. Tem que procurar alguma coisa aí, né? Outro nível. Pô, exato. Bom, pessoal, obrigado demais pelo papo, né? Obrigado pela parceria de sempre aí na jornada empreendedora. Para mim é uma honra e uma alegria enorme estar junto com vocês aí, construindo a B-Hub. E valeu demais o papo, né? Assim, espero que vocês tenham gostado mesmo tanto que eu também e vamos que vamos. Bora. Boa. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Valeu. Valeu.